Por que eu deveria sequer acreditar que Jesus é real? Por que eu deveria acreditar que ele foi um homem que existiu? Temos mais de 40 registros da vida de Jesus provenientes da antiguidade, descrevendo esse homem que era essencialmente um carpinteiro na Palestina. Ele não possuía quase nada. Não era uma figura politicamente importante na época. Ainda assim, temos 40 fontes que se referem a ele. Você sabe quem era o imperador na época de Jesus? Tibério era o imperador de Roma naquele período. Agora, esse é um homem sobre o qual esperaríamos encontrar muitos registros históricos, não é? Pois bem, os registros históricos mencionam o nome de Tibério por apenas 10 autores diferentes. Isso é tudo. 10 fontes para Tibério, o imperador de Roma. 40 fontes para Jesus. Antes de se tornar cristão, Nabil Qureshi era um muçulmano devoto, plenamente treinado em apologética islâmica. Ele debatia com cristãos, desmontava seus argumentos e defendia sua fé com precisão. Estudou medicina, conquistou vários diplomas avançados e era respeitado tanto em círculos muçulmanos quanto cristãos por sua integridade, brilhantismo e trabalho acadêmico. Porém, após anos de estudo rigoroso e análise cuidadosa, Nabil chegou a uma conclusão chocante que mudaria sua vida para sempre. A evidência a favor do Jesus histórico era inegável. Hoje, vamos examinar as mesmas evidências que convenceram Nabil de que Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Se você é cristão, cético ou está em algum ponto intermediário, esses são os fatos que você precisará considerar. Quando chegarmos à ressurreição, quero compartilhar uma história sobre o detentor do recorde mundial do Guinness, como o advogado de maior sucesso jurídico do mundo, que foi desafiado a investigar a ressurreição e o que ele descobriu. Acredito que isso realmente vai explodir sua mente. Vamos assistir ao vídeo agora. Quais são as fontes sobre o cristianismo? E alguns de vocês talvez estejam se perguntando, Nabil, por que eu deveria sequer acreditar que Jesus é real? Por que eu deveria acreditar que ele foi um homem que existiu? A primeira coisa que preciso dizer é que, segundo os princípios históricos de investigação, é incontestável que um homem chamado Jesus existiu no primeiro século. Como sabemos disso? Temos mais de 40 registros da vida de Jesus provenientes da antiguidade, descrevendo esse homem que era essencialmente um carpinteiro na Palestina. Ele não possuía quase nada. Não era uma figura politicamente importante na época. Ainda assim, temos 40 fontes que se referem a ele. Você sabe quem era o imperador na época de Jesus? Alguém diga em voz alta. Tibério. Isso mesmo. Tibério era o imperador de Roma naquele período. Agora, esse é um homem sobre o qual esperaríamos encontrar muitos registros históricos, não é? Pois bem, os registros históricos mencionam o nome de Tibério por apenas 10 autores diferentes. Isso é tudo. 10 fontes para Tibério, o imperador de Roma. 40 fontes para Jesus. Isso nos dá razões excelentes para crer que Jesus de Nazaré viveu e existiu no primeiro século. É por isso que pouquíssimos estudiosos, na verdade eu conseguiria contar nos dedos de uma mão, afirmam que Jesus nunca existiu. Conheço apenas 2. Um deles é Robert Price, cujas afirmações, segundo a maioria dos demais estudiosos, simplesmente não são possíveis. Portanto, devido ao raciocínio histórico e à completa falta de apoio acadêmico, essa posição pode ser descartada. Jesus certamente existiu. Agora, o que podemos saber sobre ele? Bem, entre os estudiosos que analisam sua vida, e lembre-se de que existe um campo inteiro de estudos históricos chamado Estudos do Jesus Histórico, temos acadêmicos pesquisando o tema por todos os lados. Esses estudiosos não são todos cristãos de forma alguma. Na verdade, muitos dos mais influentes não se alinham ao cristianismo ortodoxo. Temos pessoas como Paula Fredriksen, Marcus Borg, Bart Ehrman e também John Dominic Crossan, que afirmam que a respeito de Jesus podemos saber com certeza que ele morreu na cruz. Agora tenha em mente que esse é um dos 3 pontos principais que estamos tentando demonstrar para avaliar a confiabilidade do cristianismo. Jesus morreu na cruz? Os estudiosos que analisam sua vida, independentemente de serem ateus, budistas, agnósticos, hindus ou cristãos, todos concluem que Jesus morreu na cruz. Então, se eu parasse aqui, isso seria apenas um apelo à autoridade e estamos tentando ser academicamente rigorosos esta noite. Então não vou fazer isso. Vou apresentar algumas das razões pelas quais eles acreditam que Jesus morreu na cruz. Mas faremos isso de forma breve porque os estudiosos são unânimes nesse ponto. Aliás, não são apenas eles. Até estudiosos muçulmanos afirmam que Jesus morreu na cruz. Quantos de vocês ouviram falar recentemente do livro Zealots, de Reza Aslan, lançado em 2013? Poucos de vocês. Reza Aslan é um estudioso que pesquisou o Jesus histórico. Como muçulmano, ele diz: sim, o Islã nega a morte de Jesus na cruz, e eu sou muçulmano, mas confirmo que a morte de Jesus na cruz é historicamente certa.
Na verdade, ele constrói todo o seu livro com base no fato de que Jesus morreu na cruz. Ou seja, mesmo sendo muçulmano, ele afirma que Jesus morreu na cruz. Mas por que eles dizem isso? Primeiro porque todas as evidências que temos, todos os registros da vida de Jesus que falam sobre sua morte, indicam que ele realmente morreu. E quando mencionam algo específico, afirmam que ele morreu na cruz sob Pôncio Pilatos. É por isso que Paula Fredriksen diz, se há alguma coisa que podemos saber sobre Jesus, qualquer coisa, é isto. Ele morreu na cruz sob Pôncio Pilatos. Se sairmos dos registros cristãos e formos para registros judeus, como os de Joséfo, também vemos, já no primeiro século, não cristãos afirmando que Jesus morreu na cruz. Se formos aos estudiosos gentios, eles também concordam que Jesus morreu na cruz. E, na verdade, alguns deles ainda dizem que essas pessoas acreditavam que ele ressuscitou dos mortos. Chegaremos a isso em um momento. Portanto, temos excelentes razões para crer que Jesus morreu na cruz, porque todos os registros apontam para isso. Além disso, se você estudar o processo histórico da crucificação, ninguém em toda a história do método romano de crucificação jamais sobreviveu a uma crucificação romana completa. Assim, temos excelentes razões para crer que Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou dos mortos? Essa é uma questão importante. Muitos historiadores dizem que não podemos investigar a ressurreição porque isso não seria um tema histórico, mas sobrenatural, e que assuntos sobrenaturais não podem ser estudados. Bem, isso é antecipar a conclusão um pouco demais. Se todas as explicações naturalistas falham, e falham de maneira significativa, em explicar o que aconteceu, então temos motivos para considerar que algo sobrenatural pode ter ocorrido. Se simplesmente não há uma boa explicação natural, podemos usar o processo histórico de investigação para concluir que, muito provavelmente, algo sobrenatural aconteceu aqui. Então, o que aconteceu quando Jesus morreu? Pouco depois de sua morte, ao analisarmos os acontecimentos, vemos que os estudiosos históricos que já mencionamos concordam, em geral, com 3 fatos considerados relativamente incontestáveis. Estou apresentando aqui o que é chamado de argumento dos fatos mínimos. Se você quiser se aprofundar, ele é conhecido como Minimal Facts Argument, promovido principalmente por Gary Habermas, autor do livro The Historical Jesus. O argumento funciona assim. Praticamente todo estudioso que analisa esse tema, a grande maioria, se não virtualmente todos, conclui que 3 coisas aconteceram após a morte de Jesus. Fato número 1, Jesus morreu na cruz, como acabamos de ver. Fato número 2, os discípulos de Jesus realmente acreditavam que ele havia ressuscitado dos mortos. Eles estavam convencidos disso. E, segundo a maior parte dos estudos sobre o Jesus histórico, o cristianismo jamais teria surgido se não fosse por essa convicção. Fato número 3. Pessoas que não eram discípulos de Jesus e até inimigos também passaram a acreditar que ele havia ressuscitado. De quem estamos falando? Especificamente de 2 pessoas, Tiago, o irmão de Jesus, e Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso. Tiago, o irmão de Jesus, não seguiu Jesus durante sua vida. No Evangelho de Marcos, vemos a família de Jesus dizendo às pessoas ao redor que ele estava fora de si, basicamente chamando-o de louco. É isso que leva Jesus a dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, a família de Jesus não estava ao seu lado. Foi somente após a ressurreição, ou aquilo que se dizia ser a ressurreição, que Tiago, o irmão de Jesus, se torna líder da igreja cristã. E depois temos Saulo de Tarso. Quem era esse homem? Saulo era discípulo de Gamaliel, um dos principais líderes judeus da época. Ele estava sendo preparado para se tornar um grande líder entre os judeus, um líder dos fariseus. Teria poder no templo, e já possuía poder, pois tinha autoridade para mandar pessoas à prisão. Recebeu permissão especial para perseguir cristãos. Ainda assim, esse homem estava disposto a enfrentar a morte repetidas vezes por causa de algo. Por quê? Ele afirma que foi porque viu Jesus ressuscitado. Os registros mais antigos da ressurreição de Jesus dizem que mais de 500 pessoas o viram ressuscitado ao mesmo tempo. Jesus verdadeiramente viveu, morreu e verdadeiramente ressuscitou, aparecendo a centenas de pessoas, discípulos, céticos e até inimigos. A própria transformação de Paulo, de perseguidor a proclamador do Cristo ressuscitado, aponta para um encontro real e ainda mais extraordinário. Em poucas semanas, algo sem precedentes aconteceu. Milhares de judeus abandonaram tradições milenares, deixaram os sacrifícios, passaram a adorar no domingo e chamaram Jesus de Senhor, reconhecendo-o como o verdadeiro Messias. Movimentos assim não nascem de mitos. Lendas levam gerações. Essa resposta foi imediata. Nada se espalha tão rápido sem que as pessoas estejam reagindo a algo real. Séculos depois, o renomado advogado Lionel Lukhou, recordista mundial por vencer 245 casos consecutivos de homicídio, foi desafiado a investigar a ressurreição como se estivesse em um tribunal. Após anos analisando as evidências históricas com os mais altos padrões de prova, ele chegou a uma conclusão clara: a evidência da ressurreição é tão esmagadora que não deixa espaço para dúvida. É por isso que a ressurreição de Jesus mudou a história e ainda pode mudar a sua vida.